E aí, estudante, dando continuidade ao nosso curso básico de vetores, hoje iniciamos um novo tópico do estudo, que são as operações com vetores. As aulas anteriores foram sobre os fundamentos em cima desse objeto matemático e elas nos prepararam para esse momento. Agora, ao aprendermos a operar com vetores, ganhamos uma verdadeira noção intuitiva de como trabalhar com as grandezas vetoriais na física, como força, momento linear, torque, etc. Um pouco de história agora para a gente se situar. Quando os antigos gregos estudavam os fenômenos naturais, as explicações para algumas grandezas como as conhecemos atualmente era puramente geométrica, não analítica, igual como a gente vem fazendo no nosso estudo de vetores até o momento. Isso acontecia porque justamente eles não tinham as ferramentas matemáticas necessárias para uma correta descrição do fenômeno. Um dos principais filósofos naturais, que viveu ali cerca de 300 anos antes de Cristo, foi o Aristóteles. E embora o Aristóteles já tivesse alguma intuição sobre como funcionava o deslocamento de um certo corpo quando submetido a algumas forças externas, tudo isso era baseado muito mais em lógica do que proposições matemáticas bem definidas. Foi em meados do século XVI que começam a surgir trabalhos relacionando sistemas mecânicos em equilíbrio com as forças atuantes, de tal modo que a relação de equilíbrio estava intimamente ligada à direção e sentido da aplicação das forças. Um desses trabalhos foi o de Simon Stevin. Simon Stevin é aquele mesmo da lei de Stevin lá da hidrostática. O trabalho dele sobre estática e hidrostática de 1586 abriu as primeiras ideias do conceito de vetor como conhecemos hoje, quando ele estabeleceu uma das regras para a soma vetorial. Com o advento da geometria analítica, desenvolvida por René Descartes, teve início a união da álgebra com a geometria euclidiana, que é o que a gente conhece hoje como geometria analítica. Anos depois, os trabalhos de Hamilton acerca dos números complexos definiram as operações matemáticas de um objeto que ele chamou de quaternions. Os trabalhos subsequentes do Gibbs e do Heaviside se somaram aos do Hamilton, e assim, dos quaternions, surgiram os vetores e as operações vetoriais, tal qual conhecemos hoje, a chamada álgebra vetorial. Então veja, o nascimento dos vetores, da descrição matemática dos vetores, foi motivado pela observação de que, na natureza, algumas grandezas como velocidade, deslocamento, força, não se comportam, em termos gerais, como grandezas como temperatura, massa, etc. Ou seja, era preciso uma forma diferente de trabalhar matematicamente com essas grandezas para uma descrição mais completa. E foi assim que surgiram os vetores. Então, agora que eu vou definir a soma de vetores, a gente vai ver que ela não funciona como uma soma normal, como a gente está acostumado na nossa aritmética. E a gente só define dessa forma porque assim é necessário. É dessa forma que a natureza se comporta. A gente faz ou tenta fazer apenas uma descrição matemática do comportamento natural. Bem, dada essa introdução histórica, vamos começar. Um princípio básico da soma de vetores é que ela deve obedecer à propriedade de fechamento. Ou seja, a soma entre vetores precisa resultar em um novo vetor. E como que a gente faz? Então, sejam os vetores A e B aqui representados. Queremos saber como que fica a soma desses dois vetores. O procedimento é o seguinte. Em primeiro lugar, devemos fazer com que a origem do segundo vetor coincida com a extremidade do primeiro vetor. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui o meu vetor B, deslocar o meu vetor B de forma que a origem de B coincida com a extremidade de A. Uma vez que meus vetores estão postos em sequência, o meu vetor soma A mais B vai ser o vetor que inicia em A e termina em B. Ou seja, é um vetor cuja origem coincide com a de A e cuja extremidade coincide com a extremidade de B. Mas isso só pode ser feito desde que os vetores estejam em sequência, ou seja, o primeiro passo é alinhar os vetores. O final do vetor A tem que ser coincidente com a origem do vetor B. Nesses casos, esse aqui é o meu vetor A mais B, que eu posso chamar de vetor soma, vetor qualquer letra qualquer, eu vou chamar de S aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. Imagina que esse ponto aqui é o ponto A, esse ponto aqui é o ponto B, e esse ponto aqui é o ponto C. A soma A mais B é o seguinte: o vetor A é o vetor cuja origem
começa em A e extremidade é igual a B. Posso dizer que o vetor A é o vetor AB. Já o vetor B é um vetor cuja origem é B, extremidade é C. Então, ele é o vetor BC. E eu quero saber qual é que é a soma. O vetor AB, como já falado nas aulas anteriores, eu posso representá-lo como extremidade menos origem se eu souber as coordenadas dos pontos. Então, eu posso dizer que isso aqui é o vetor B menos A. Já o vetor BC é o vetor C menos B. Então, note que B menos B dá zero. Então, eu fico com menos A mais C, que é a mesma coisa que C menos A. Mas quem que é C menos A? É um vetor cuja origem é A e extremidade é C, que é exatamente o meu vetor soma aqui, origem A, extremidade em C. Então, note que toda vez que os meus vetores eles estão alinhados, de forma que a extremidade de A coincide com a origem de B, o meu vetor soma é um vetor cuja origem coincide com a do primeiro vetor e a extremidade coincide com a do último vetor. Essa é a chamada regra do polígono. Eu tenho dois vetores e aqui eu fechei um polígono conectando esses vetores. Se eles estão em sequência, o vetor que conecta esses vetores é a sua soma. À primeira vista, esse procedimento pode parecer arbitrário. Por que eu defino soma de vetores desse modo? Mas, na verdade, ele é bem intuitivo. A gente pode utilizar, por exemplo, uma analogia com os deslocamentos. Imagina que eu saio do ponto A e quero chegar no ponto C. Mas eu faço uma parada intermediária em B. Então, o meu primeiro vetor representa o deslocamento AB, o segundo vetor representa o deslocamento BC. O vetor soma é a soma desses deslocamentos, mas não a soma dos módulos. É simplesmente o menor caminho entre a minha origem e a minha extremidade, desde que esses vetores estejam num plano. Então, o menor caminho entre o ponto inicial A e o ponto final C é o vetor AC. Esse vetor AC, por definição, é a soma dos vetores A e B. A regra do polígono ela é bem útil para calcular a soma de dois ou mais vetores. Por exemplo, eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. E eu quero saber qual vetor representa a soma A mais B mais C mais D. Então, o primeiro passo é alinhar os vetores, pôr eles em sequência. Então, eu vou pegar o vetor B e fazer coincidir a origem de B com a extremidade de A. Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa com C. A origem de C coincidindo com a extremidade de B. Perfeito. Agora eu vou fazer por último com D também. A origem de D coincidindo com a extremidade de C. E para achar a soma, eu faço a regra do polígono. O que a regra do polígono me diz? Que eu preciso ligar a origem do primeiro vetor à extremidade do último vetor. Vai ser algo do tipo assim. Esse vetor que eu vou chamar de x, ele é a soma A mais B mais C mais D. Então, veja, se eu interpretasse esses vetores como deslocamentos sucessivos, é como se eu saísse desse ponto aqui e chegasse nesse ponto aqui. Fiz vários caminhos aleatórios, mas poderia ter seguido um caminho reto entre esses dois pontos. Então, esse caminho reto entre a origem e a extremidade é o meu vetor soma. Da regra do polígono sai um resultado imediato que é muito interessante. Imagine que eu tenho três vetores nessa configuração e quero saber qual que é a soma dos vetores x mais w mais z. Então, veja que os meus vetores eles já estão em sequência. A origem de w coincide com a extremidade de x, a origem de z coincide com a extremidade de w. Então, eles já estão em sequência. E o que eu preciso fazer? Traçar um vetor que saia da origem do primeiro e chegue na extremidade do último. Mas note que a origem do primeiro coincide com a extremidade do último. Se esse aqui for meu ponto A, eu estou dizendo que essa soma tem origem e extremidade coincidentes. E o que é isso, pessoal? É o vetor nulo. Então, toda vez que eu tiver vetores que estão formando um polígono fechado, a soma desses vetores dá zero. Isso é muito interessante, porque esse método do polígono fechado ajuda muito quando queremos identificar um vetor desconhecido e a relação que ele tem com os demais. Por exemplo, essa questão eu peguei do livro Física Clássica, que é uma coleção tradicional para o ensino de física aqui no Brasil.
É uma questão extraída do vestibular da PUC. E ela diz o seguinte: para o diagrama vetorial, qual que é a única igualdade correta? Então veja que eu tenho três vetores formando um polígono fechado, né? Só que eles não estão todos em sequência, né? Eles não estão todos alinhados. Mas eles não precisam. Quando eu quero fazer minha análise do polígono fechado, eu posso utilizar o truque que eu vou demonstrar a seguir. Imagina que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Eu escolho um caminho fechado para percorrer o meu polígono e vou anotando se os meus vetores estão no sentido do meu caminho ou não. Por exemplo, imagina que eu vou fazer o sentido A, B, C, A. Né? Eu tenho que sair e terminar em A. Então, eu posso seguir esse caminho aqui ou posso seguir esse caminho aqui. Eu vou escolher primeiro o A, B, C, A. Daí, como que eu faço? De A para B, eu estou percorrendo um caminho que está no mesmo sentido do meu vetor A. Então, eu computo vetor A. De B para C, eu estou seguindo o mesmo caminho que está no sentido de C. Então, eu computo o vetor C. Agora, de C para A, eu estou percorrendo um caminho que está contra o sentido de B. Ou seja, eu estou no sentido do vetor oposto a B. Eu estou no sentido de menos B. É isso que eu vou computar. E eu sei que essa soma dá zero, porque esse caminho forma um polígono fechado, regra do polígono fechado. Então, a soma de três vetores que formam um polígono fechado dá zero. Então, eu já sei que essa é a relação entre os meus três vetores aqui do diagrama. E daí, para encontrar a resposta, eu só vou analisar e ir eliminando. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que a resposta é a letra B. Eu posso seguir um outro caminho e o resultado vai dar o mesmo? Posso. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir o caminho oposto, seguir o caminho A, C, B, A. Tá? De A para C, a gente está seguindo no mesmo sentido do vetor B. Então, eu computo o vetor B. De C para B, a gente está seguindo um caminho oposto ao vetor C. Então, eu computo o oposto ao vetor C. E de B para A, eu estou computando um caminho que está seguindo o sentido oposto de A. Então, eu computo aqui o oposto de A. E eu sei que essa soma, por ser um polígono fechado, tem que dar zero. Aqui fica mais claro que a resposta é a letra B, né? Porque se eu somar mais C dos dois lados, aqui eu vou ter B menos A e aqui eu vou ter C, que é a resposta aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa com isso aqui, rearranjar os termos e tentar achar qual que é a relação que daria certo. Também seria essa relação aqui. Então, a regra do polígono fechado é muito útil para esse tipo de questão, que volta e meia vai aparecer. Vem um diagrama com alguns vetores, você tem que decidir qual que é a relação entre esses vetores. Então, você já sabe, escolhe um caminho, percorre todos os vetores nesse caminho. Se o vetor estiver no mesmo sentido do caminho, você computa o vetor. Se ele estiver no sentido oposto, você computa o vetor oposto ao vetor em questão. E aí, no final, a soma dá zero e depois só rearranjar os termos que você encontra o seu resultado. Bem, vejam que baseando nessa regra do polígono, a gente já pode tirar uma informação importante, que é a subtração de vetores. Veja, aqui eu tenho o vetor U, aqui eu tenho o vetor V. Vamos traçar a soma desses vetores? O que eu faço? Pego o vetor V, desloco de forma que a sua origem coincida com a extremidade de U. Já que os vetores estão em sequência, eu posso fazer o meu vetor soma, saindo do primeiro vetor, chegando no meu último vetor. Então, aqui é o meu vetor soma, eu vou chamar de soma mesmo, S. Então, esse é o meu vetor soma. E se por acaso eu quisesse a diferença, em vez de U mais V, eu quero U menos V. Como é que eu faço? Aí, aqui, simplesmente, a gente vai fazer o seguinte, ó. O vetor menos V é o vetor oposto a V. Então, basta eu somar o meu vetor U com o vetor oposto de V, ok? Vamos lá, aqui eu tenho o meu vetor U de novo, aqui eu tenho o meu vetor V, e agora eu quero fazer o meu vetor menos V. Então, o que eu faço? Eu faço o oposto do vetor V. Está aqui o meu vetor menos V. Então, veja que ele tem mesmo módulo, mesma direção,
porém em sentido oposto. E eu já fiz a origem dele coincidir com a extremidade de u. Então, o vetor u menos v é igual ao vetor u mais o menos v. Então, eu preciso somar esse vetor com esse vetor, que é o menos v, ou seja, oposto a v. Pela soma, a gente sabe que é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. Então, esse aqui é o vetor u mais menos v, ou vetor u menos v. Então, a subtração, na verdade, é uma soma com o oposto, que é uma ideia que a gente já tem até da própria aritmética, né? O 5 menos 3, por exemplo, ele é o 5 mais menos 3. Então, se a gente pensar em uma reta real, aqui sendo 0, aqui sendo 5, a subtração é uma soma com o oposto. Ou seja, em vez de andar 3 casas para a direita, eu vou voltar 3 casas para a esquerda, né? Andando no sentido oposto. E aí eu volto, chego no 2. Então, a gente já tem essa ideia de que a subtração é uma soma com o oposto. Mas, com o vetor, essa ideia tem que ser bem trabalhada, porque o vetor menos v é um outro vetor oposto a um vetor conhecido. Ok? Então, note aqui que o vetor subtração ele é diferente do vetor soma. Ele tem uma direção diferente, ele tem um módulo diferente. Então, tudo é diferente. Então, ele é um vetor soma, só que ele é uma soma com um vetor oposto. Então, a operação é chamada de subtração, mas não deixa de ser uma soma. Um outro método para a soma vetorial é a chamada regra do paralelogramo, que é o seguinte. Para a regra do polígono, a gente precisa que os vetores estejam em fila, estejam em sequência, digamos assim. Mas a questão ela pode nos fornecer os vetores ligados por uma origem comum. Por exemplo, dessa forma aqui. O vetor u e o vetor v, agora eles estão unidos pela mesma origem. Quem inventou essa regra foi o Estevam, como eu falei anteriormente, que é a chamada regra do paralelogramo. Como é que ela funciona? Eu devo construir um paralelogramo que tenha lados iguais aos meus vetores. E como que eu faço isso? Da extremidade de um dos vetores, eu traço uma paralela ao outro vetor. Então, por exemplo, da extremidade de u, eu traço uma paralela a v. E faço a mesma coisa para v. Da extremidade de v, eu traço uma paralela a u. Veja que aqui eu fechei um paralelogramo. Ao fechar o paralelogramo, a regra diz que a soma u mais v é igual à diagonal que parte da origem comum. Nesse caso, é essa diagonal aqui, que é o meu vetor soma. Tem que ser essa diagonal, a que parte da origem comum. Tá? A outra diagonal, que é essa aqui, ela vai fazer, conforme veremos na frente, ela vai ser a subtração dos vetores. Dependendo da direção, ela pode ser u menos v ou v menos u. Vai ter uma diferença aí. Mas no momento não vamos falar dela. Então veja que o meu vetor soma é igual ao meu vetor soma trazido pela regra do polígono. Só que aqui eu não precisei que os meus vetores estivessem em sequência. Eu simplesmente apliquei essa técnica chamada regra do paralelogramo. Veja aqui, esse meu vetor u, eu posso imaginá-lo que ele está deslocado para o lado de cá. E aí eu tenho o vetor v mais u, que seria exatamente o meu vetor s, mas também posso imaginar o meu vetor v deslocado para cá. Aí eu teria o vetor u mais v, igual eu tive aqui, dando o meu vetor s. Então, note que eu não estou inventando uma nova regra, é apenas uma maneira diferente de eu calcular o vetor soma. O vetor s aqui é o mesmo. Isso aqui já nos traz uma outra propriedade que tem a soma dos vetores. Ela é comutativa, ou seja, a ordem não importa na soma. Então, não importa se eu faço u mais v ou se eu faço v mais u. Eu sempre vou ter o mesmo vetor como resultado. Então, a soma dos vetores ela é fechada, ou seja, a soma de dois vetores resulta num vetor. E a segunda propriedade que a gente já descobriu é que a soma ela é comutativa. Então, eu posso inverter a ordem que eu vou utilizar sem problema nenhum. Bem, para encerrar essa parte, tem dois casos particulares que eu gostaria de trazer aqui, que é caso os meus vetores sejam paralelos ou antiparalelos. Aqui,
sendo paralelos, eu não consigo fazer regra do paralelogramo nem regra do polígono, mas a soma é ainda mais fácil do que por esses métodos. Veja bem, eu tenho o meu vetor u, tenho o meu vetor v. Eu só preciso fazer uma coisa, pôr eles alinhados, assim como a gente faz ao começar a regra do polígono. Eu faço a extremidade do primeiro vetor coincidir com a origem do segundo. Estando eles alinhados, aí a soma vai do primeiro até o último. Então, veja que o meu vetor u mais v nasceu em u, terminou em v. Eles aqui só estão separados para facilitar a visualização, senão ia ficar muito poluído. Mas note que se eu imaginar isso aqui como deslocamento, ó, eu saí de A, passei por um ponto intermediário e depois fui até C. Então, eu fiz todo esse caminho aqui. Então, esse é o vetor soma. Se eles estão antiparalelos, a ideia é a mesma. Veja que da extremidade do primeiro vetor, eu tracei a origem do segundo vetor, só que ele tem um sentido oposto, né? Se eu fosse traçar aqui em cima, ficaria assim. Aqui seria meu vetor v. E daí o meu vetor soma u mais v seria um vetor que sai de u e chega até a extremidade de v, que é esse vetor aqui. E aqui o desenho do livro deslocou também o vetor, que é para não ficar meio poluído, como eu mostrei ali. Então, note que eu saí da origem de u e cheguei até a extremidade de v. Então, veja que o vetor u mais v ele é até menor do que um dos vetores. Tá? Isso aqui pode acontecer. Então, esses dois casos eles são particulares. Nesse caso aqui, o ângulo entre os vetores é zero, né? E nesse caso aqui, o ângulo entre eles é 180 graus. Porque ó, de u para virar v, eu teria que virar o vetor 180 graus, né? Senão ele estaria apontado aqui para a minha direita. Como ele está apontado para a esquerda, é porque ele teve uma rotação ali de 180 graus. Então, esse ângulo é zero, esse ângulo é 180, então é assim que a gente soma nesses casos. Quando for um ângulo diferente de zero, diferente de 180, daí a gente vai utilizar a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, conforme melhor for conveniente. Vejam que nessa aula eu apresentei apenas a formatação algébrica da soma vetorial. Eu não falei nada dos módulos. Se você quer saber qual é o tamanho do vetor soma, você já deve ter notado por essa aula que não é simplesmente somar os módulos, a não ser que seja isso aqui. Aqui sim, se o ângulo é 0 graus, eu só faço somar os módulos. Se o ângulo é 180, eu diminuo os módulos. Veja que o tamanho do diminuído de v dá o tamanho u mais v. Mas não sendo esses dois casos particulares, eu não simplesmente somo os módulos. Esse vetor soma aqui, por exemplo, ele não é a soma do módulo v mais o módulo de u. Então, para que você determine qual que é o módulo, tem duas maneiras básicas. Uma é tu desenhar esses vetores no papel milimetrado. Daí tu utiliza a regra e no final tu mede o tamanho do vetor. Por exemplo, eu vou trocar o meu fundo por um fundo milimetrado aqui. E daí é o seguinte, ó, eu vou fazer esse conjunto aqui coincidir bem com uma das linhas aqui. Pronto. Daí é o seguinte, ó, o meu vetor S tem esse tamanho. Então é só calcular o tamanho dessa diagonal, utilizar um teorema de Pitágoras, coisa assim, ou então medir com uma régua e daí eu acho o meu vetor S. Mas concorda comigo que isso aqui não é um método muito matemático, né? É um método que depende de régua, papel específico, enfim. O método geral para determinar os módulos vai utilizar conceitos de geometria euclidiana e trigonometria. Então, a próxima aula que eu vou fazer vai ser uma revisão desses métodos matemáticos, para que a gente possa utilizar esse método no cálculo dos módulos dos vetores. A próxima aula, portanto, será uma revisão desses métodos matemáticos para que possamos utilizar no nosso estudo de vetores. Bem, se essa aula deixou a soma vetorial menos caótica para vocês, não deixem de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos que também sofrem com soma de vetores. Inscreva-se no canal para acompanhar o curso e as demais postagens e nos vemos na próxima aula. Até mais!